Olá, meus queridos irmãos da Sociedade Espírita, Caridade e Fé. É sempre uma alegria estar com esse grupo de trabalhadores. E hoje nós vamos falar sobre a temática caridade. O Evangelho nos diz que todos nós passamos pelo sofrimento e que o sofrimento deve ser interpretado como uma crise salutar para o nosso crescimento pessoal, para o encontro da cura, como um meio de depuração para que encontremos a felicidade em existências futuras. Sendo assim, aqui na Terra, todos nós temos determinadas cotas de sofrimento. Todos nós passamos por dificuldade. Diante disso, nós também temos o dever de nos ajudarmos mutuamente, de praticarmos a caridade, ou seja, de amenizar não somente a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, mas também o sofrimento alheio. Isso nos ajuda também a evoluirmos moralmente, porque desenvolve em nós a bondade. Quando nós temos bons pensamentos em relação ao nosso próximo, quando nós temos ocupação útil, nos dedicando à prática do bem aqui na Terra, quando nós exercitamos a paciência diante de situações de crise, nós nos tornamos pessoas melhores e vamos fortalecendo a nossa fé por meio da prática das boas ações, do exercício dos bons pensamentos. E assim nos tornamos cada vez mais capazes de encontrar essa felicidade que nós tanto buscamos a cada momento aqui na Terra e que estamos tentando encontrar no nosso mundo pessoal. Mas essa felicidade, ela passa pela paz de consciência, ou seja, nós temos que ter paz dentro de nós, a paz do dever cumprido. E nós vamos construindo esta paz do dever cumprido, satisfazendo as nossas obrigações, cumprindo aquilo que nos é exigido moralmente, sob o ponto de vista ético, mas também em relação a todos aqueles que convivem conosco. Então, conforme nos diz Fénelon em o Evangelho, assim como a formiguinha constrói um grande edifício, constrói a sua república, mesmo sendo tão pequenina, nós também, espíritos imperfeitos, vamos construindo os nossos edifícios, mas os nossos edifícios são diferentes. Nós temos que construir o edifício interior da boa vontade, da bondade, da paz, da ética nas relações. Nós vamos nos melhorando. Assim como a formiguinha trabalha em conjunto, nós também deveremos trabalhar. Nós não conseguimos evoluir isoladamente. É na prática da caridade, é no exercício da bondade que nós vamos construir o nosso castelo para o futuro. Castelo espiritual, o castelo da regeneração, o castelo do nosso desenvolvimento, sendo bons. E a bondade, meus irmãos, conforme nos diz o benfeitor Calfiquino, também se aprende. Nós aprendemos a ser bons no dia a dia, nos doando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, cedendo nas nossas relações, porque nem sempre nós estamos certos. Então, nos resignando diante daquilo que nós não podemos modificar em relação à conduta do nosso irmão, mas, acima de tudo, ajudando, colaborando, sem julgar. Sem julgamentos. Nós costumamos julgar o nosso próximo e, a partir desses julgamentos, nós deixamos de colaborar com aquilo que ele necessita. Nós deixamos de fazer a nossa parte enquanto irmãos. Mas a caridade consiste no colaborar desinteressadamente. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, nos diz o Evangelho de Jesus, deixará de existir o egoísmo, essa grande chaga. Quando nós liquidarmos o egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nos diz o Evangelho, não serão mais esmagados por aquele que se diz mais forte, mas que na verdade é mais violento. O que é
o egoísmo. O egoísmo, meus irmãos, é a valorização excessiva dos nossos próprios interesses, em detrimento dos interesses alheios. É pensar sempre, em primeiro lugar, no nosso bem-estar, consciente ou inconscientemente, independentemente do fato de que as nossas escolhas, de que as nossas atitudes possam causar prejuízo ao outro. Então, o egoísta, ele pensa em si. Ele faz o que é melhor para o seu presente, para a sua vida, para os seus desejos, e não se preocupa se isso vai prejudicar o seu irmão. Mas aquele que é efetivamente caridoso baseia toda a sua conduta na seguinte lei: não ferir ao próximo, não prejudicar o nosso próximo, agir dentro dos princípios morais, fazendo aquilo que é necessário, que é bom para nós, mas sem causar prejuízos a outro. Isto parece muito simples, mas no dia a dia nós temos dificuldade de exercitar, porque nós não enxergamos. Muitas vezes não enxergamos quem está do lado. Não conseguimos visualizar as necessidades dos nossos irmãos. O egoísta, ele visualiza o mundo como um palco para a satisfação das suas vontades, desde aquelas mais insignificativas, aquelas coisinhas, aquelas necessidades que nós criamos, mas que em nada modificarão a nossa existência quando nós satisfizermos. Então, aquelas coisas mais pequeninas. O egoísta, ele pensa que tudo que lhe diz respeito é mais importante e o que está relacionado às outras pessoas não importa. Então, o egoísta, ele dificilmente vai se dedicar à prática da caridade, à prática da beneficência, porque ele está ocupado demais consigo mesmo. E ele sempre terá novas necessidades, e todas as suas necessidades serão urgentes, mesmo que baseadas na vaidade, mesmo que baseadas no orgulho, no usufruir o luxo, no desperdício. Enquanto tantos irmãos aqui na Terra passam fome, não têm um teto, estão doentes. Quando nós estamos em sofrimento extremo, nós percebemos o quão insignificante é o excesso de bens materiais, é o excesso de vaidades, de ornamentos, de luxo, porque tudo isso fica para trás. Nós rogamos a migalha da cura, a migalha de um prato de comida, a migalha de um agasalho, quando não temos. Então é por isso que muitas vezes nós passamos pelo sofrimento, para aprender a deixar de ser egoístas. Mas nós podemos aprender pela prática do amor, pela prática da beneficência, meus irmãos, sendo bons. O egoísta, ele vai se desequilibrando emocionalmente, ele se torna uma pessoa insaciável. E quando o seu desequilíbrio está já mais avançado, ele não sente as dificuldades vivenciadas por aqueles que estão ao seu lado diariamente. Ele fica alienado em relação a tudo que não diga respeito a si mesmo. Em estágio mais brando, ele até percebe as dores dos semelhantes, mas está tão ocupado em satisfazer as suas necessidades que não há tempo para ajudar. Então, o egoísta, ele nunca encontra tempo para ajudar. Ele até tem vontade, ele até promete que vai colaborar, mas ele deixa sempre para depois, porque hoje não. Hoje ele tem que cuidar da sua necessidade. Hoje ele tem que cuidar do seu bem-estar. Hoje ele tem que voltar-se para si. E assim, muitos de nós passamos toda uma existência. É claro, meus irmãos, que todos nós temos egoísmo em determinada medida. Todos nós somos imperfeitos, mas alguns ainda estão um pouco mais afetados por este grande mal. Então, é preciso acordar, despertar e aprender a ser bom enquanto é tempo. Há aquele egoísmo que decorre da maldade. Quando o sujeito tem noção de que está prejudicando o seu próximo, mas ele não para. Ele prossegue com a sua atitude e até se alegra
em trazer tristeza a outro irmão. Então, este é o egoísta que realmente exercita a maldade. É claro que há aquele que não tem intenção, embora não perceba seu próximo. Este é um egoísmo mais brando, mais fácil de ser contornado, mas quando o egoísmo decorre da vontade de ferir, da vontade de fazer o mal, para este irmão haverá ainda uma longa caminhada até que desperte para a caridade. Há muitos sofrimentos a serem amenizados, inúmeros necessitados a serem assistidos, dores a serem acalmadas. Então, a nenhum de nós é dado o direito de se preocupar apenas com a própria felicidade. Todos os que reencarnam neste plano são corresponsáveis pela manutenção da paz, pela extinção da fome e da dor, pelo aconchego dos sofredores, pela instrução dos povos, pela evolução das consciências e, acima de tudo, meus irmãos, pela proliferação do amor. O que é que nós estamos fazendo? Estamos fazendo a nossa parte. Ah, mas eu tenho problemas, eu tenho dificuldades e eu não sei como ter força sequer para resolver os meus problemas. Que dirá para ajudar o próximo? Será que não? De onde tirar forças para prosseguir, para resolver os nossos problemas? A caridade nos dá força. Nós somos todos nós agraciados com a semente da fé, do sentimento de preservação. Isso está dentro de nós. Basta que nós voltemos também este sentimento em relação ao nosso próximo. Então, recarreguemos as nossas forças e veremos que somos capazes de vencer. Mas quanto mais nós ajudamos o nosso próximo, quanto mais praticamos a caridade, mais fortes nós nos tornamos diante das dificuldades da vida. E assim, nos mantemos também equilibrados emocionalmente. Então, a caridade, ela nos traz equilíbrio emocional, ela nos traz retidão de conduta, ela nos traz bons sentimentos, ela nos tira da melancolia, nos afasta das lamúrias, do desgosto. A vida não é apenas sofrimento. É possível sentir-se feliz ajudando o próximo. É possível sentir-se em paz, cumprindo com os nossos deveres enquanto cristãos, enquanto irmãos, enquanto filhos do mesmo Pai. A dor é uma ferramenta de evolução. Ela sempre vai nos visitar, mas enquanto nós tivermos um tempinho para enxergar também a dor do nosso próximo, enquanto nós lutarmos contra o nosso egoísmo, nós vamos vencer a nossa inanição. Nós vamos sair das situações de desespero, de dor extrema, de inanição, de sofrimento, de dúvidas, de medo. E além disso, meus irmãos, nós temos o remédio da prece. A prece acalma os nossos corações. A prece nos mostra o caminho. Então, eu quero praticar a caridade, não sei por onde começar. Oremos. Coloquemos as nossas mãos, as nossas mentes à disposição de Jesus. E Ele vai nos mostrar o caminho da caridade. Vai surgir na nossa frente uma forma de colaborar com os nossos irmãos. Aliás, a oportunidade está em todo momento. A caridade, ela começa dentro do lar, no local de trabalho, na rua, nas instituições, a todo momento. Aquele que é caridoso nas pequeninas coisas. E a partir daí ele vai se tornando cada vez mais capaz de ajudar o seu próximo, atingindo o maior número de pessoas. O Evangelho nos diz: compadecei-vos daqueles que não ganharam o reino dos céus, daqueles que ainda não têm fé, daqueles que ainda não oram, daqueles que ainda não amam, daqueles que ainda não colaboram, daqueles cujas mãos ainda continuam inativas. Compadecei-vos, ajudai. Pela prática da caridade, nós damos o exemplo àqueles que não aprenderam a trabalhar pela humanidade. Então, fazendo uma pequenina ação, nós vamos contagiando a outros corações que passarão a nos imitar e vamos aumentando esta grande corrente. Esqueceremos um pouco
das nossas dificuldades, a nossa dor se tornará mais branda, limparemos as feridas e limpando as feridas alheias, nós estancamos o fel da crueldade, nós deixamos de maltratar o mundo, nós começamos a vibrar então numa faixa de entendimento e compaixão. E quando nós houvermos conseguido dominar todos os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, do apego, do egoísmo, nós poderemos dizer: eu fui o mais forte. E é o mais forte aquele que é o mais caridoso, aquele que consegue ser bom. Comecemos então com a prática da caridade no dia a dia. O cristão, nos diz Emmanuel, o verdadeiro cristão confessa a própria fé com júbilo e o faz não somente com o verbo, mas com a própria vida, com os ideais que acalenta, mas com as ações que desenvolve para alcançá-los, com as boas ações, pela prática do amor ao próximo. Gratidão pela oportunidade, muita paz.